Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Em Gênesis 3, as crianças vão sair agora e nós vamos acompanhar algumas considerações extraídas de Gênesis 3. Agora, observem que eu não vou falar sobre o texto todo de Gênesis 3, porque o meu objetivo nesse sermão desta manhã é enfatizar aspectos relacionados ao casamento, porque nós estamos neste mês de maio e é o mês que geralmente chamam de mês do lar, pelo menos entre as igrejas da nossa denominação, chamam o mês de maio de mês do lar, e considerando isso e hoje, também é dia das mães, então dá uma ênfase maior ainda ao lar, a gente lembra bastante do lar no dia das mães. Então, considerando isso, eu quero abordar esse texto dessa perspectiva, olhando para o texto a partir da sua importância como fonte de lições para a vida de um casal. E nós vamos falar sobre o lar, não só hoje pela manhã, hoje à noite também vamos falar sobre o lar. Nós já falamos sobre o lar na semana passada. À noite nós trouxemos algumas considerações da palavra de Deus sobre a família, sobre o marido e a esposa. Hoje vamos falar novamente sobre isso, agora pela manhã, e à noite também vamos falar sobre esse assunto. De modo que o mês de maio são só palestras, sermões, estudos sobre a família. E hoje eu quero apontar aqui em Gênesis 3, de 1 a 12, algumas verdades relacionadas com a família. Na semana passada, nós falamos sobre Gênesis 2, 18. Os irmãos se lembram, eu mencionei nesse versículo, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, falamos sobre esse versículo no domingo à noite, domingo passado à noite, e falamos sobre a criação da mulher e alguns objetivos do casamento e estudamos isso aí ao longo do nosso tempo de sermão no domingo à noite. Passado hoje eu quero dar continuidade à observação do livro de Gênesis, olhando para o capítulo 3 porque o capítulo 3 é o capítulo famoso na Bíblia porque ele narra como o pecado entrou no mundo. O capítulo 3 de Gênesis mostra como o mal e a maldade entrou na história humana. Notem, o capítulo não trata o modo como o mal ou a maldade entrou no universo. Nós não temos na Sagrada Escritura muitos sinais, muitas informações acerca do modo como o mal entrou no universo, como foi que Satanás se tornou Satanás, como ele, um anjo criado por Deus bom, se tornou mal. Nós não temos detalhes sobre isso. Há alguns textos em Isaías 14, por exemplo, em Ezequiel 28, por exemplo, que parecem indicar como isso aconteceu. Mas nós não temos informações claras sobre a introdução do mal no universo. Mas a introdução do mal, do pecado na história humana, nós temos informações de sobra. E encontramos essas informações, especialmente no capítulo 3 de Gênesis. E esse capítulo 3 de Gênesis, é um capítulo que narra não só como o mal, o pecado, a malignidade entraram no mundo, mas narra também as consequências disso, o que isso gerou, quais foram as consequências disso. E nós vamos ver isso, as consequências disso, sobre o casal. Nós não vamos então expor todo o trecho, mas vamos olhar as consequências da introdução do mal na história do homem, na história da humanidade, as consequências sobre o casal. É sobre isso que vamos falar nesta manhã. Então, a mensagem central que nós temos aí é a seguinte: o pecado cometido pelo primeiro casal os conduziu a formas danosas de isolamento. É bom nós lembrarmos sempre que o primeiro casal criado por Deus, Deus os fez de tal modo que eles se completavam plenamente. Lembrem-se do sermão de domingo passado. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma companheira, alguém que lhe corresponda. Nós dissemos que o universo ao nosso redor não pode suprir essa necessidade que o homem tem nesse nível. E dissemos que nem mesmo Deus se dispõe a suprir essa necessidade de companheirismo nesse nível. Ele fala: eu não vou suprir isso. Eu vou fazer alguém para o homem, para que esse alguém supra essa solidão que ele sente. Nós aprendemos isso e Deus fez isso. Deus deu ao homem uma mulher, Eva, sua esposa, e entregou a ele para que suprisse isso tudo. De modo que o homem, ele não se sentia isolado, ele não estava isolado, separado da sua esposa. Ele vivia ali com ela e tinha plena satisfação nesse relacionamento que ele nutria com a sua mulher, antes do pecado. Mas quando o pecado foi cometido, surgiram algumas formas distintas de isolamento. E essas formas distintas de isolamento, elas ainda estão presentes, ainda se fazem presentes na vida dos casais de hoje. Os casais de
Hoje vivem também essas formas de isolamento. E nós, como cristãos, como maridos, esposas, crentes, nós temos que nos esforçar, temos que ser zelosos para reduzir o impacto do pecado sobre o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. O pecado trouxe impacto, trouxe efeito sobre o relacionamento dos casais. Nós, como crentes, temos que trabalhar, temos que ser zelosos, temos que nos dedicar para fazer com que esses efeitos sejam reduzidos. Nós não teremos nunca o mesmo grau de perfeição no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, como havia entre Adão e Eva. Nunca, nunca. Isso nunca vai acontecer. Aqui, nós nunca nos sentiremos dentro de um relacionamento, de um casamento tão perfeito, realizador, vibrante, santo como o de Adão e Eva antes da queda. Nunca isso vai acontecer. Mas nós somos crentes. Deus está restaurando a nossa vida. Deus está nos transformando para sermos conformes à imagem daquele que nos criou. Ele está trabalhando em nós, de modo que esse trabalho de restauração, de transformação, de redução do impacto do pecado deve ser sentido especialmente dentro de casa, no relacionamento entre marido e esposa. Então, nós vamos ver no texto 3 formas de isolamento causadas pelo pecado. E essas 3 formas, os irmãos verão que elas são sentidas dentro de casa. São 3 formas de isolamento que se refletem no casamento. E o texto vai nos fornecer essas formas e nós vamos tentar, a partir de agora, neutralizá-las na nossa vida doméstica. Então vejam a primeira forma, que vem aí. É o isolamento decorrente da vergonha. Não posso me revelar plenamente a ninguém, nem a você. Essa é a primeira forma de isolamento. O cônjuge pensa isso do outro. Eu não posso me revelar plenamente a ninguém, nem a você com quem eu me casei. Vamos ler o texto. Vejam o que diz. Gênesis 3, de 1 a 7, é o texto que fundamenta essa afirmação. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse não. Comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem neve, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vejam nesse texto o primeiro efeito que o pecado trouxe. Aquele casal tão logo desobedeceram a Deus, tão logo o pecado entrou na experiência deles, imediatamente eles começaram a se cobrir diante do outro, começaram a sentir vergonha um do outro, passaram a ter, em relação ao seu cônjuge, restrições. Eu não posso me revelar plenamente a ele. Tem alguém ligando máquina hoje, e hoje é proibido ligar máquina. A Dir vai avisar lá. Hoje não. Pode, hoje é proibido qualquer coisa menos. Esse efeito do pecado sobre o casal é um efeito que se repete hoje. Hoje os casais também são assim. Nós não conseguimos ter com o nosso cônjuge uma transparência absoluta. Nós não conseguimos ter. Nós guardamos algumas coisas. Nós cobrimos algumas coisas. Porque temos vergonha. Nós nos isolamos do nosso cônjuge. Nós temos coisas que nós não revelamos. E isso é resultado do pecado. O pecado impede que nós tenhamos essa comunhão absoluta, plena, completa, livre. Impede isso. Nós nutrimos nós, no nosso coração, na nossa vida, nós nutrimos áreas, mantemos áreas que são cobertas. E vejam, não são necessariamente coisas erradas, nem sempre. Nem sempre são coisas erradas. Muitas vezes são temores que nós não compartilhamos. São preocupações, das quais nós nos envergonhamos. São coisas assim. E nós temos medo de abrir o nosso coração, de derramar o nosso coração para a pessoa com quem nós vivemos. Muitas vezes os casais reclamam, quando vêm falar comigo sobre a sua vida de casados e dizem, olha, o meu marido, ele não abre o coração comigo. Ou, olha, minha esposa, ela não expõe o que ela pensa. A minha esposa, ela não abre o coração. Ela não se abre comigo. Nós ouvimos isso inúmeras repetidas vezes. O que acontece?
O pecado criou esse receio. O pecado criou essa barreira. O pecado criou essa falta de confiança plena. O pecado criou esse sentimento de vergonha. O pecado criou esse sentimento de orgulho. Eu não posso me revelar plenamente a ninguém, nem a você. Não posso. Como isso se repete hoje? Vamos ver alguns exemplos de como isso se repete hoje. Primeiro lugar, através da manutenção de segredos. Como isso pode ser exposto mais especificamente? Primeiro, não expressar pensamentos e opiniões. O que ele ou ela acham disso? Eu não vou falar nada. Eu prefiro não falar nada. Ele ou ela façam como quiser. Eu não vou expressar o que eu penso, não vou dizer o que eu acho, não vou dizer qual é a minha opinião. A minha opinião não é importante. Eu não vou expressar o meu pensamento. Uma outra forma, não confessar pecados um ao outro. Todos nós temos pecados. E os casais deveriam confessar esses pecados um ao outro. Deveriam dizer: olha, eu tenho uma falha na minha vida. Eu tenho uma luta na minha vida, uma imperfeição na minha vida. E eu tenho que dizer isso para você. Eu quero que você me ajude. Eu quero me desnudar diante de você. Eu quero mostrar a você quem realmente eu sou. Os meus defeitos eu quero expor, mas eu não quero expor para receber paulada. Eu quero expor para receber amparo, ajuda, socorro. Eu tenho imperfeições das quais eu não consigo me livrar sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Mas nós não fazemos isso. Nós nos cobrimos. Nós nos envergonhamos. Nós não conseguimos expor plenamente aquilo que nós somos. Não expor fraquezas e sentimentos. Mas quais são o que nós sentimos sobre determinados assuntos? Os nossos temores, por exemplo, que estão ligados a isso logo em seguida. Não revelar temores e preocupações. O que nós tememos, o que nos preocupa, do que nós temos medo, essas coisas todas nós escondemos. Tudo isso porque temos vergonha. Nós temos vergonha, temos orgulho e temos medo. O primeiro casal agiu assim. Eles se cobriram. Ficaram com vergonha um do outro. Nós agimos assim ainda hoje. Não há liberdade nos casais. Nós vivemos isolados um do outro, até dentro de casa, num grau ou noutro. Eu me lembro de um senhor que compartilhou comigo. Ele não era crente, mas ele compartilhou de um problema que estava tendo, de uma ex-namorada dele que o estava assediando. Ele casado, já pai de filhos grandes, um relacionamento estável, e ele estava muito preocupado, porque essa mulher o estava assediando. Ela tinha encontrado o endereço dele, o telefone dele, e ela o assediava. E ele disse pra mim: eu não sei o que fazer. Se a minha esposa souber que essa mulher está me telefonando, está me procurando, eu não sei o que vai acontecer. Eu disse a ele: olha, eu acho que eu sei o que você deve fazer. Eu acho que eu tenho a solução para isso. Eu acho que você deve chamar a sua esposa e dizer tudo a ela, tudo. Dizer: olha, no passado eu tive uma namorada, essa mulher por alguma razão que eu não sei qual, e por meios que eu não sei, expliquei à esposa. Descobriu o nosso telefone, descobriu o nosso endereço, e ela fica ligando pra cá, ela liga para o meu trabalho no texto. 3. Ela sabe onde nós moramos. E eu não sei o que fazer. Eu já mandei ela ir embora já. Falei pra ela parar de me telefonar, mas ela não para. Eu não sei o que fazer. Eu preciso que você entenda a situação que eu estou vivendo. Não é culpa minha. Lamento, mas isso está acontecendo. O que ele disse pra mim? Se eu fizer isso pelo pecado, e essas 3 formas os irmãos verão se eu contar pra minha mulher, ela vai virar um demônio. Elas não são sentidas dentro de casa. São 3. Vai entender isso? Nunca. Ela jamais vai aceitar e nunca vai ter. Essa hipótese está absolutamente descartada. Lamento que se refletem no casamento. E o texto vai nos fornecer essas formas e nós vamos tentar, a partir de agora, neutralizá-las. Nada. Esqueça isso aí. Eu tenho que esconder esse problema dela. Ela é a última pessoa do mundo que pode saber disso. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui é a impossibilidade de desfrutar, mas há uma segunda forma de isolamento que nós podemos encontrar aqui no texto. A segunda forma de isolamento aparece agora, é o isolamento decorrente do medo, mas é o medo de Deus, não é o medo um do outro. O casal juntos, os dois juntos, se isolam. Mas se isolam do quê? Ou de quem? Eles se isolam de Deus. Seria algo resumido nessa frase. Aqui, devemos viver nossas misérias, contida a amizade da comunhão longe de Deus.
pois ele é só mais uma ameaça. Essa é a ideia reinante na mente das pessoas. Vamos viver os nossos problemas. Aqui em família vamos viver as nossas lutas, eu e você aqui, mas não vamos colocar Deus no meio disso. Vamos viver os nossos problemas a nosso modo, procurar as nossas soluções, porque Deus, Ele só vai complicar a nossa vida. As coisas de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, isso só vai nos perturbar. São ensinamentos muito radicais. São remédios muito amargos, são orientações difíceis demais. Deus, se formos fazer o que Deus manda, nós seremos muito infelizes. Então vamos viver as nossas misérias longe dele, porque ele só vai atrapalhar. Ele é uma ameaça, ele não vai nos ajudar. Vejam os versículos 8 a 10. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles fugiram, se esconderam, estavam na miséria com medo. Mas quando Deus se aproximou, eles fugiram. E isso continua acontecendo hoje. Esse isolamento do casal, distanciando-se de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eu tenho medo do Senhor agora. Eu não posso apresentar ao Senhor as minhas misérias. Eu não posso fazer isso. Vamos viver longe de Deus as nossas misérias. Como isso se repete hoje? Qual é o modo como isso se repete nos dias modernos na nossa experiência? Então veja como Adão e Eva, os casais evitam ouvir a reprovação de Deus. Afinal, o Senhor é severo demais. Se nós apresentamos para um casal como ele deve viver, o casal não gosta, não aceita. Tem sérias dificuldades em aceitar. Se nós mostrarmos um modelo de casal de Deus, as pessoas rejeitam, reprovam, dizem: não, isso não serve para mim. Eu não posso me sujeitar a isso. Eu não posso fazer isso. O que Deus exige do nosso relacionamento, do nosso modo de viver, isso é inaceitável para nós. Hoje à noite eu vou falar sobre os deveres da esposa em casa, como deve ser a esposa em casa, e domingo que vem como deve ser o marido em casa. E os irmãos verão nisso tudo. Quando estivermos falando sobre isso, os irmãos verão dentro de si mesmos algumas reações. Os irmãos verão dentro de si mesmos algumas coisas que vão incomodar. Vão dizer: ah, mas isso aí, cá entre nós, é muito bonito, mas para mim isso aí não dá não. Isso aí, vai me desculpar, mas vai ficar só na tela lá da igreja. Não vai sair da tela. Nós reagimos contra o que Deus diz. Nós reagimos contra aquilo que Ele quer para nós. Nós não gostamos. A verdade é que um casal deveria ter um com o outro. Então nós mantemos nossos segredos porque temos medo, temos orgulho, temos vergonha. Essa é a primeira forma de isolamento que Adão experimentou em relação à sua esposa. Os dois perceberam que estavam. Nós cremos que viver conforme Deus quer nos torna infelizes. Nós não seremos felizes se fizermos o que Deus manda fazermos. Se fizermos o que Deus manda fazermos, seremos pessoas tristes, frustradas, infelizes e sem nenhuma realização. Outra forma, como Adão e Eva, os casais testem suas próprias soluções, fazendo as coisas a seu modo. Afinal, temos opiniões próprias. Nós não temos um cérebro, não. Temos opiniões próprias. Então, nós vamos solucionar os problemas que vêm sobre o nosso lar ou sobre a nossa vida. Nós vamos solucionar do nosso jeito, do jeito como nós queremos. Mas, olha, essa solução, se você se aproximar do casal e dizer: olha, esta solução que você optou por abraçar, essa solução não é a solução que a palavra de Deus mostra. Não é essa solução. A solução que a palavra de Deus mostra é outra, é diferente desta. Não, mas nós conversamos e nós concluímos que a melhor maneira de lidarmos com esse problema é agindo assim. Esse é o nosso modo de entender a situação. Nós temos um cérebro, nós temos nossas próprias opiniões e é assim que nós vamos fazer agora. Que é isso? Nós estamos tecendo folhas. Nós estamos tecendo roupas com folhas de figueira. Estamos tentando solucionar os problemas com a nossa própria habilidade. Longe de Deus. Senhor, fique longe. O problema da minha nudez, eu resolvo. O problema da minha vergonha, eu resolvo. O problema da minha miséria, eu resolvo. Eu faço as roupas na nossa vida doméstica. Eu pego essas folhas e eu faço. E eu uso essas coisas que eu mesmo fiz para mim. Eu vou fazer
Eu tenho coisas ao meu redor que me ajudam a descobrir soluções. Então, eu vou fazer as minhas próprias roupas. Eu não preciso do Senhor. Eu soube de uma mãe cristã, uma família cristã, mãe e pai, crentes, que estavam tendo problemas com a área moral do seu filho. Descobriram que seu filho estava tendo uma vida, ainda que jovenzinho estava, tendo uma vida sexual ativa com as meninas, enfim, por aí afora. E eles não sabiam o que fazer, preocupados, o que nós vamos fazer? E sabendo daquela vida sexual desregrada do garoto. O que eles fizeram então? Eles decidiram incluir na compra mensal preservativos. Resolveram comprar preservativos para dar para o menino. Olha, já que nós não podemos então corrigi-lo, não temos controle sobre isso, vamos então tentar proteger pelo menos a saúde dele e começar a comprar preservativos e dar para o jovem. Qual é a solução que a Bíblia dá para isso? O que a Bíblia ensina que os pais devem fazer diante de um jovenzinho que não tem noções de moralidade muito claras? Ele tem que ter uma segurança maior. Vamos então comprar um 38 para ele? Já que a gente não consegue fazer ele parar de assaltar, vamos dar um 38 para ele. Pelo menos ele tem mais segurança. Pelo menos se alguém reagir, ele pode dar 3 tiros na cabeça e ele consegue então se livrar vivo e nada acontece com ele. Eu acho que a melhor coisa é fazer isso. Essa é a solução que nós encontramos para o problema da delinquência do nosso filho. Comprar um 38 para ele. É mais ou menos a semelhança. É a mesma. Eu estou ajudando meu filho a caminhar para a destruição. É a solução que eu criei. A solução que Deus dá, eu não acredito nela. A solução que Deus dá, eu a rejeito. O criar o menino na disciplina e na admoestação do Senhor, o mostrar firmeza e não dar apoio nenhum para o que ele faz de errado, isso, e deixar que ele sofra as consequências do seu pecado, por piores e mais danosas que sejam, isso nós não queremos. São amargas demais. Ah, ele pode morrer. Sim, o salário do pecado é a morte. Ele tem que aprender isso. Salário do pecado é a morte. Ele tem que aprender isso e, se ele não aprender sendo ensinado, ele deverá aprender na sua experiência pessoal de vida, infelizmente. Mas eu não posso apoiá-lo. Eu não posso ir no mercado e dar para ele elementos para que ele perpetre os seus atos de imoralidade. Eu não posso fazer isso. Mas essas soluções nós não gostamos. Nós criamos soluções. Nós temos nossas próprias opiniões e fazemos aquilo que nós achamos certo. Evidentemente as folhas secam. As folhas secam e apodrecem. Terceiro lugar, como Adão e Eva. Os casais buscam recursos no mundo ao redor. Afinal, há muitos profissionais competentes e métodos sofisticados de ajuda. Nós podemos. Se temos alguma crise no nosso casamento, nós podemos buscar conselheiros matrimoniais, psicólogos, psiquiatras aí. Mesmo que eles sejam ateus, nós podemos buscar ajuda neles. E eles vão dizer uma série de coisas que nós vamos gostar de ouvir. Eles vão dizer uma série de coisas que vão nos agradar. E nós vamos ficar ali ouvindo seus conselhos ateístas e vamos ficar ali recebendo as instruções pecaminosas que eles vão nos passar e vamos nos sentir muito bem com isso. Nós podemos buscar ajuda em outras coisas. Nós não precisamos de Deus. Deus vai nos atrapalhar. Há muitos casais que fazem isso. Há muitos casais que buscam ajuda em outras coisas, em coisas fora de Deus, quando na realidade a solução está numa comunhão mais próxima com Ele e no ouvir a sua voz. Há casais que quando têm problemas, pensam assim: nós estamos precisando fazer uma viagem, fazer um passeio. Então fazem um passeio, uma viagem, para solucionar os seus problemas. Claro que isso é bom viajar. É gostoso viajar, faz bem pra gente. Mas não é assim que nós resolvemos nossos problemas no nosso casamento. Vamos dar um tempo. Nosso casamento não está bom. Vamos dar um tempo. Eu vou pra minha mãe, você fica aqui. Vamos dar um tempo. Eu acredito que a atitude dessa família é uma de um casamento. Não são esses os meios, os métodos, os recursos que nós devemos buscar para solucionar os problemas que há na nossa casa. Nós sempre temos que incluir Deus na nossa vida. Sempre. Sempre Deus é a fonte da solução. Sempre Ele é aquele que vai nos orientar. Sempre. Em todo tempo. Para qualquer situação, em qualquer circunstância. Sempre é o Senhor que vai nos ajudar. Se nós temos dificuldades na criação dos nossos filhos, a atitude de alguém que sabe que o filho, se nós temos dificuldades
no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, algum problema que surge. Nesse envolvimento, nós podemos sempre encontrar em Deus as soluções. Ele sempre vai orientar. Ele sempre vai mostrar o que devemos fazer. Ele não vai nos dar vestes feitas de folhas. Ele vai fazer roupas de pele para nós. Ele vai fazer roupas que realmente nos ajudam, realmente nos aquecem. É assim que ele vai agir, solucionando as nossas dificuldades ou amenizando o nosso sofrimento. Nós sempre podemos encontrar nele amparo, auxílio, cuidado quando nós enfrentamos problemas sérios no nosso lar. Frequentemente eu tenho que lidar com problemas dentro da minha casa na orientação das minhas filhas. Sempre. E como é curioso perceber o fato de haver sempre um meio de inserir alguma orientação de Deus naquele problema que está diante de nós. Alguns anos atrás, a minha filha mais velha, ela era menorzinha, ela disse para mim: pai, tem uma criança na classe que não fala comigo, que vira a cara para mim quando me encontra. E eu não fiz nada para ela. Qual seria a solução do mundo? Para isso, não olhe na cara dela também. Vire a cara para ela. Lógico. Se você ver que ela está lá, sai de perto. Vire a cara, não converse. Despreze. Também. Estão desprezando você? Despreze também. Ela falou isso para mim e eu quis falar isso para ela. Eu quis dizer para ela: olha, filha, se despreza você, deve ser uma criança muito ruim. Então sai de perto dela e fique longe também você. Mas na hora que eu ia falar isso, eu lembrei de um versículo muito conhecido, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se eu desse o primeiro conselho, o que eu estaria ensinando para minha filha? Olha, o mal venceu. Você vai fazer conforme fazem. Para você, o mal venceu. Mas eu lembrei do versículo: filho, olha, faça o seguinte. Ela não olha para você? Não. Então você vai fazer assim. Você vai chegar na classe, você vai sorrir para ela, dizer oi, e oferecer para ela um pedaço do seu lanche. Você quer um pouquinho? Você vai fazer isso. E aí você, diga para mim qual foi a reação dela quando você fez isso. Ela foi para a escola. Chegou na escola, viu a menininha. A menininha virou a cara para ela de novo, não quis falar com ela. Ela foi até lá, sorriu pra menininha, falou: oi, tudo bem? Você quer um pedaço do meu lanche? O que aconteceu? Não tinha mais quem. A menininha abriu, sorriu, desapareceu a animosidade, caiu. A maldade, destruiu-se a maldade. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. O mal foi vencido, o mal foi destruído. Vence o mal com o bem. Nós sempre podemos incluir-nos nossos problemas domésticos, nas lutas que nós temos, nas tristezas que nós temos, nos temores que nós temos, nas decepções que nós temos. Nós sempre podemos incluir as respostas que Deus nos dá, sempre. E incluindo as respostas que Deus nos dá, nós teremos roupas que não murcham. Teremos roupas que permanecem. Um terceiro tipo de isolamento, o último deles agora, é o isolamento decorrente do ressentimento. Vejam o que acontece com esse casal nos versículos 11 e 12. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proíbe comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O que esse homem está fazendo? Esse homem está acusando a sua esposa. Ele está criticando a sua esposa e jogando a culpa dos seus erros e das suas misérias nela. Se eu estou nessa situação miserável, a culpa é sua. É esse o pensamento. Você é a pessoa responsável pelos erros que cometo e pela minha infelicidade. Se eu fiz o que eu fiz, a culpa foi sua. Se eu sonho com faca, ouço assim: olha, é muito péssimo a pessoa realizar. Já a gente não quer que ele pare. Eu caí na desgraça de me catar. Tem um dia. Você foi um freio de mão na minha vida. Você amarrou a minha vida. Eu tinha sonhos e todos eles se desfizeram por culpa sua. E se hoje eu sou uma pessoa agressiva, irritada, se eu trato mal os nossos filhos, se eu sou um homem frustrado, a culpa é sua. Se eu sou uma mulher frustrada, se eu sou amarga, se eu tenho esse gênio, a culpa é sua. Você criou isso em mim. Você é culpado disso. Essa foi a atitude de Adão para com Eva. Olhou para Eva e falou assim: ó, foi ela. Se eu estou aqui agora dentro do Senhor, passando essa vergonha, envolvido nessas folhas aqui ridículas, a culpa é dela. E ela, assustada, falou: não. Mas a culpa é da serpente. E a serpente olhou para trás. Não tinha ninguém para acusar. E ficou levando a culpa de tudo. Até hoje.
Até hoje a serpente leva a culpa. E a coisa que a gente faz é o diabo. Tudo agora é o diabo. Nós aprendemos. Com Eva, a culpa de tudo sempre é do diabo. Tem igrejas que pregam isso constantemente. Qualquer pecado cometemos, culpado é a serpente. A serpente que nos tentou. Ela, que nos enganou. Ela que nos fez cair. Nós assim, fugimos da responsabilidade. Mas voltando para a atitude de Adão, o que nós vemos nele é isso, é ressentimento, é atribuição dos seus erros e da sua miséria à sua esposa. Como isso acontece? Hoje, como isso se repete? Através do rompimento da vida dois com separação de corpos ou não. Há casais que são separados dentro de casa. Eles estão juntos, mas não são casados por assim dizer. Vivem lá separados. Dentro de casa. Ela ali e ele aqui. Há um rancor entre eles. Há mágoas dentro deles. Eles foram construindo um muro entre si ao longo dos anos, mas eles não tiveram coragem de viver cada um a sua vida. Então vivem lá dentro, o tempo todo juntos ali, mas eles não se relacionam como um casal. Eu fui, quando era seminarista, na casa de uma moça com quem eu estudava e fiquei hospedado. Ali um final de semana. Era ela e o pai, a mãe e um irmão. E eu notei que havia algo estranho na casa. Os pais dela tinham um relacionamento estranho, distante, bem superficial. Eles quase não se olhavam. Eu perguntei para ela se tinha algum problema, se eu era o problema. Eu perguntei, eu tô sendo hospedado aqui, eu tô criando algum problema? Eu tô notando um clima pesado na sua casa? Ela disse não, é que os meus pais são separados. Mas como assim? Separados? Não, eles são separados. Eles moram na mesma casa, mas ele dorme no quarto dele, ela dorme no quarto dela. Ele tem o dinheiro dele, ela tem o dinheiro dela. Ele tem as namoradas dele, ela tem os namorados dela. Eles não se falam, eles não conversam entre si. Ela está assistindo a novela. Quando ele chega, ela termina de assistir, ele espera ela assistir. Aí ela sai da sala, ele senta e assiste o jornal. Ela faz a comida, mas ela faz um pouquinho a mais e deixa para ele lá. Se assaltar com faca é muito perigoso. Nada deixa. Tem uma segurança. Ele faz a dele, mas ele tem as coisas dele e ela as coisas dela. Eles não têm nenhum relacionamento. Uma coisa absurda. Ali juntos, na mesma casa. Mas por que não vai cada um para o seu campo? Então já está separado mesmo. Ele não vai lá para cá. Não, eles decidiram, conversaram e decidiram que seria mais econômico, mais viável morar na mesma casa. Então eles compartilham aí as despesas de moradia, eles compartilham. Mas são separados. Como um casal chega a esse ponto? Como vamos então comprar esse grau de separação? O problema é o ressentimento. Você destruiu a minha vida. Você acabou com a minha felicidade. Todos os erros que eu cometi, você é o culpado por eles. Outra forma como isso acontece, através do desprezo e de um modo grosseiro de tratar. É muito triste ver como alguns casais só se tratam mal o tempo todo. Vivem se tratando mal como gato e cachorro. Nunca troca uma palavra de docilidade, de doçura, de carinho, de afeto, nunca. Sempre ataque, sempre. Um não pode olhar para o outro. Um não pode olhar. Se um olha e fala assim, puxa, vai chover hoje, pô, mas você reclama de tudo, você não pode ver. Você viu o meu sapato. Você perde tudo, você perde o sapato. Você fez o arroz? Ó, você está me cobrando já? Eu não posso nem. Eu não estou te cobrando, eu só perguntei do arroz. Não podem olhar um para o outro. É impossível olhar um para o outro porque brigam o tempo todo. Essa postura grosseira, esse modo de desprezo, o desprezo no modo de tratar é um reflexo desse sentimento, desse isolamento que vem, que é decorrente do ressentimento. Eu atribuo os meus erros ao outro. E finalmente através da tentativa de torturar o outro, produzindo nele sentimentos de culpa. Nós somos hábeis em fazer isso. Como torturar o outro? Como fazer com que o outro se sinta culpado? Como fazer com que o outro se sinta mal? Atribuindo a ele algum sofrimento pelo qual estou passando. Nós temos algumas habilidades próprias para isso. Eu conheci uma senhora, ela estava aprendendo a dirigir, e ela deu marcha ré no carro. O marido estava junto. Ela deu marcha ré no carro e acelerou muito. E o carro foi muito depressa para trás. E tinha um barranquinho lá atrás. E encostou no barranco. Não aconteceu nada, era um barranco de terra, não houve nada.
Mas o marido disse: você tem que ir mais devagar, não é assim. O que ela fez? Ela tirou a chave do carro, deu para ele e disse: nunca mais eu vou dirigir um carro na minha vida e a culpa disso é sua. E ela nunca mais na vida dirigiu um carro. E quando ela tinha que ir a pé, de ônibus para algum lugar, ela dizia: a culpa disso é sua. Você é o culpado por eu não ter aprendido a dirigir. Será que ele era realmente culpado? Não, mas há prazer em torturar o outro com a culpa. Olha, eu quero lhe dar isso. Não, agora não adianta mais. Agora não aceito mais. Agora não tem mais como remediar. É tarde demais. Agora eu vou passar por esse problema. Por culpa sua. E nós fazemos assim. É o ressentimento. É o prazer em torturar. Como nós podemos ser virtuosos entre si, expor entre si os seus temores, as suas preocupações, as suas opiniões? E eles devem expor isso num contexto onde haja acolhimento. Essas verdades para nós hoje. Nós temos aí algumas aplicações. Como destruir? Acontece muitas vezes de um homem e uma mulher não poderem ter esse isolamento no casamento. Primeiro item vem aí. Os cônjuges crentes devem se revelar um ao outro buscando amparo, perdão, alívio e amizade porque ele é criticado. Ele não pode expor o que ele pensa porque ele é massacrado quando ele expõe o que ele pensa. Ela não pode dizer o que ela pensa porque ela é massacrada. Se ela expor o que ela pensa, isso não pode acontecer. Deve haver um ambiente dentro da família, no relacionamento do casal, em que os dois se sintam à vontade para fazer isso. Olha, eu vou dizer para você o que eu estou pensando. Vou dizer para você uma falha que eu tenho. Vou dizer para você uma vergonha que eu tenho, um sentimento que eu tenho, um temor que eu tenho, um pecado que eu tenho. Eu quero dizer isso para você. Quero que você me ajude nisso. É necessário que haja essa confissão. É necessário que haja essa abertura, essa transparência. Nós não podemos permitir que os efeitos da queda reinem no nosso lar, no nosso casamento. Segundo lugar, os cônjuges crentes devem ouvir o que Deus tem a dizer sobre o seu problema específico e acolher a sua palavra sem medo ou resistência. Qual é o problema que você enfrenta na sua casa? Qual é o seu maior problema na sua casa? O que Deus tem a dizer sobre esse problema? O que Deus ensina sobre esse problema? Qual é o maior problema do seu casamento? O que mais preocupa você no seu casamento? O que mais preocupa você na sua família? Qual é o maior perigo que você vê ameaçando a sua família? Busque o que Deus diz sobre esse problema e faça o que ele diz sobre esse problema e não fique tecendo folhas de figueira tentando você encontrar soluções que nunca vão perdurar, que vão se secar logo, que vão murchar depressa. Nós temos que buscar nele a solução de tudo. Ele é a fonte de tudo. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a Bíblia completa: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem vai me socorrer, é Ele quem vai me ajudar. Se seu problema é um vizinho, o Senhor tem a solução para isso nele. Podemos encontrar a solução. Seu problema é um filho, é uma sogra, é um sogro, enfim, seja o que for o seu problema, se forem pessoas, se forem circunstâncias, não importa. Deus tem o remédio. Deus tem as direções que devemos tomar diante dessas lutas que envolvem a nossa experiência familiar. E a última aplicação: os cônjuges crentes devem abandonar a acusação mútua, apagando mágoas e se dispondo a perdoar. Existe na mitologia grega a figura da megera. O que é a megera? Megera, ela, na nossa língua, adquiriu o sentido de uma mulher briguenta, a megera. Mas a megera, na mitologia grega, era uma mulher, sim, que perseguia o marido acusando dos seus defeitos, até a sua morte. Ela perseguia o marido a vida toda até ele morrer, acusando os defeitos dele. Essa é a megera. Existem megeros também. Na experiência diária, existem os megeros também, que fazem isso também. Nós temos que abandonar esse procedimento, abandonar a acusação mútua, a apagar mágoas e nos dispor a perdoar, a apagar os ressentimentos, fazer com que eles desapareçam e criar um ambiente familiar que seja agradável a Deus. A Bíblia diz que Deus criou a mulher do lado de Adão, tirou uma costela e fez a mulher. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus também tem uma noiva. Não só Adão recebeu uma noiva de Deus, Eva, mas o Senhor Jesus também recebeu uma noiva de Deus, que é a igreja. E assim como o lado de Adão foi aberto para que ele recebesse uma noiva, o lado do Senhor Jesus também foi aberto para que ele recebesse uma noiva. Mas há uma diferença.
Adão acusou a sua noiva. Adão acusava a sua mulher. Adão tinha ressentimentos contra a sua esposa. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo não é assim. O Senhor Jesus Cristo é o advogado da sua noiva. O Senhor Jesus Cristo é aquele que protege a sua noiva. É aquele que dela cuida para apresentá-la sem ruga e sem defeito ao Pai, a si mesmo no futuro. E o nosso modelo não deve ser Adão. O modelo do cônjuge não deve ser Adão, que acusa aquele que Deus lhe deu. Não. O modelo do cristão deve ser o Senhor Jesus Cristo, que protege a sua noiva, que cuida da sua noiva e trabalha para que ela seja uma noiva melhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto que lemos. Obrigado pelas lições que aprendemos. Aqui no texto de Gênesis 3, queremos pedir que o Senhor cuide de nós para que os casamentos da nossa igreja, os lares da nossa igreja, não tenham essa marca triste do isolamento. Que haja entre os casais uma transparência maior, uma disposição maior de estreitar os laços de confiança e de amizade. Que também os casais da igreja não façam como Adão e Eva e fujam da sua presença, enquanto observam as suas dificuldades e problemas, mas que, ao contrário, busquem ao Senhor, sabendo que o Senhor tem peles, roupas de pele para nos cobrir. Ajuda-nos a buscar no Senhor as soluções, porque são tantos os problemas que cercam a vida, e famílias são tantas as frustrações, os desafios. Nós queremos pedir que o Senhor esteja sempre à frente, presente nas nossas respostas, presente a Deus nos nossos pensamentos, para que busquemos sempre no Senhor a solução, a orientação para o que devemos fazer como casal, para o que devemos fazer como família. Nós também queremos pedir que o Senhor apague de nós ressentimentos. Ó Deus, as mágoas vão formando paredes. São como tijolinhos que vamos sobrepondo ao longo dos anos. E aos poucos, tudo isso se torna uma grande muralha separando as pessoas. Nós queremos pedir que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor não permita que mágoas, ressentimentos envelheçam no nosso coração. Que o Senhor não permita que a ausência da disposição para perdoar crie abismos entre casais, mas que haja a Deus uma disposição humilde, contínua de falar com serenidade, de ouvir com serenidade e de acolher com uma postura perdoadora aquela que o Senhor nos deu. Que o nosso modelo seja o Senhor Jesus Cristo, que se entregou pela igreja, que se deu por ela, e que trabalha para aperfeiçoá-la, diante de quem a igreja não tem segredos. Ó Deus, ajuda-nos para que nós também removamos do nosso coração as culpas das pessoas, da pessoa com quem convivemos, e que haja em cada um essa disposição de remover a culpa. Dá-nos essa disposição, ajuda-nos nisso, para que dessa forma, Senhor, tenhamos na nossa igreja lares que se harmonizam com aquilo que o Senhor quer para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.